Uma Onde a coisa é gente certa, né? A faz. 12, a gente nocauteou e finalizou ela, né? Sim, cara, foi muito bom porque acho que a casa mais perigosa que a gente passou foi a 12, né? Porque a hora que eu vi o rollover, eu fiquei meio assim, mas não é nem pelo rollover em si, porque se fosse um rollover desse na Bet365, que a gente consegue odds bem parelhas assim, fica tranquilo. Agora o problema é que a gente não conseguia achar a entrada, né? A gente ficava 2 horas no Skype procurando. Nossa, teve um dia que a gente ficou, acho que, sei lá, umas 3 horas para poder encontrar um jogo, né? E aí, com o mínimo de perda possível, demos sorte de conseguir acertar uma, duas. E aí a galera que não conseguiu, a gente falou, putz, vamos ter que fazer mais uma, porque vamos caminhar todo mundo junto. A gente mandou mais uma mesmo, a gente já tendo encerrado, e aí acertamos de novo. Então, passamos pela mais difícil aí, eu acho, de todas, com um jeito fácil. Mas a galera que estiver vendo esse vídeo aí em outro momento e que quiser começar, fique ligado que a 12 vai ser com certeza a casa mais difícil que vocês vão passar aí nesse processo das passagens. Foi bom, essa do Liverpool hoje foi boa. Daí, muita gente mandou mensagem para nós dizendo que o boleto não tinha caído, né? Daí, Uhum. como não tinha entrado o boleto, a gente resolveu fazer mais essa entrada hoje. Que bom que a gente acertou ela, que se nós tivesse errado, ela vai ter dado uma confusão para nós refazer, remontar a banca, né? Tanto que esse green do jogo do Liverpool hoje não vai nem entrar na nossa contabilidade, né? Sim, Deixa não ele vai fora, entrar. porque foi tipo uma entrada bônus, né? Não, foi muito bom a gente ter acertado também, porque se a gente erra, um monte de gente ia ficar preso na, na 12, e aí a gente ia ficar, tudo que a gente fosse pensar ia ser sempre nas entradas. Não ia ter aquela questão de, por exemplo, que a entrada a gente fez na Bet365, que independia o resultado, a gente ia ou sacar na casa ou passar para Betfair. Isso aí a gente não ia ter como fazer mais esse tipo de entrada, porque ia ter gente que ia estar preso lá na 12, e a gente ia ter que ter sempre muito mais cuidado nas odds e tal. Acho que na Rival agora vai ser bem mais tranquilo. É, se nós tivesse errado essa da 12 hoje, na verdade eu ia continuar nela, né? Eu ia continuar nela até terminar, até porque eu tinha ficado com R$ 150 preso nela do depósito que eu fiz na Neteller. Ah, é Entendeu? mesmo. É, isso Entendi. aí. Eles recusaram o meu saque da Neteller. Então eu ia continuar de qualquer forma, mas deu tudo certo, encerramos a 12. Foi a quarta casa que a gente encerra, né? Foi agora a próxima é Rivalo, né, Thiago? Pô, eu que botei ela na roda aí, mas eu gosto, cara. Acho que vai lá uma boa casa. Eu, como Panther, eu fiz até aquele desafio, né, de sair se não me engano, era R$ 60 para R$ 1.000 em 20 dias, fazendo apostas lá. Eu gosto da casa, tem bastante mercado, tem a opção de encerrar a aposta. Não tô falando pro método do bônus, não, mas às vezes tem alguém que quer fazer Panther, quer continuar na casa depois e tal. A Rival é uma casa que eu gosto bastante. Tem facilidade para depositar, muito rápido na hora de sacar. Em questão de minutos o saque está lá na sua conta. Então, agora, só para esse método do bônus, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as odds têm que ser acima de 2 e o rollover é de 3 vezes, mas a gente tem um saldo bacana na Betfair, então acho que se a gente acertar uma, a gente já fica praticamente bem tranquilo lá, então acho que não vai ter mistério mais uma vez, não. Acho que o começo desse método é mais difícil, né, Netuno? Com O começo, certeza. o engrenar, né? Depois que a gente tem mais saldo na Betfair, a gente meio que pega um jeito, assim, de escolher os jogos, escolher as odds. Acho que tem mais saldo na Betfair. Acho que o segredo aí, para a gente pontuar os principais pontos para quem quer fazer esse método, é na escolha dos jogos, mas principalmente na escolha das odds. A gente nunca pode pegar responsabilidade muito alta, né, cara? Exatamente. O problema é que no início a gente não tem dinheiro para pagar o rollover, né? Sim. A não ser que tu comece, que o ideal, que era ter feito? O ideal era a gente ter pegado, depositado US$ 1.000 na Betfair e pegar os bônus. Só que daí US$ 1.000? US$ 1.000, entendeu? Que daí tu teria dinheiro para pagar todos os rollovers. Só que qual é o Sim, sentido? Se a gente tivesse feito isso, não teria sentido nenhum a gente estar compartilhando isso aí com o pessoal. Quem ia depositar sim. US$ 1.000 para pagar rollover, entendeu? Exatamente. Então Esse a gente método é fez, mais para quem não tem tanta condição assim de começar com uma banca mais alta. a gente fez isso aí para o pessoal poder acompanhar a gente, né? Mas e Sim, agora sim. a gente já está com quanto? Qual é o saldo da Betfair agora? 310, cara. 310, então a gente já tem um. Para reais, isso aí Dólares. fechou a R$ 4, R$ 4 o dólar hoje,
Tem dado o quê? Dá 1.240. quase R$ 1.300. Então a gente está com uma posição bem confortável agora para cumprir rollover, entendeu? Eu acho que Uhum. agora, é claro, sempre a gente tem aquela questão de poder estourar a banca. Mas agora fica muito mais difícil. A gente tem que entrar numa bad run aí terrível para estourar a banca agora, né? Sim, sim. E o importante também é que eu vejo muita gente botando um monte de casa, a casa que a gente vai pegar o bônus, ela tem que ser uma casa confiável. Eu vejo, às vezes, em outras comunidades, aí a galera reclamando que pega umas casas que não tem nem nome, XWR88 barra sei lá o que.com, e aí o cara pega, perde na Betfair, fica com o dinheiro lá na casa e não consegue sacar, porque tem muita casa que não é confiável, né? A gente está tendo esse cuidado também de escolher casas que tem suporte em português, que tem facilidade para depositar via boleto, por mais que as odds não sejam melhores, a gente perde de um lado, mas acaba ganhando do outro para conseguir. Se tiver um infortúnio da gente ter que sacar numa rival, a gente com certeza vai conseguir sacar uma Bet 365, a coisa mais fácil que tem, sacar uma 188, que é a casa muito forte, após online, enfim. Todas as casas que a gente está recomendando são casas que você não vai ter problema de sacar se porventura você ganhar. Agora, se você pegar casa aí de asiática, casas que nunca ouviu falar, pode ter um risco também nessa passagem de você, porventura, perder na Betfair e ganhar na casa. Isso aí tem que ficar ligado também, controlar um pouco a ganância aí de sair pegando tudo que é casa, porque tem que procurar saber se a casa é confiável, senão pode ser que você se dê mal aí, como eu já vi alguns casos de gente. E começar por baixo, né? Isso é outra coisa importante. A gente começou, quando a gente viu, a gente começou pelo bônus mais baixo. A galera muitas A vezes já gente, quer ir direto pro mais alto, entendeu? E daí cai no sim, rollover, não tem grana para pagar o rollover. exato. Até tem a pergunta aqui da Melissa Eu não tô conseguindo ver Miyamoto. o chat, cara. Controla o chat tu aí, Thiago. Tô offline, o chat não tá entrando para mim aqui, é meu navegador. Tá. A pergunta da Melissa Miyamoto perguntando quanto que a gente começou, com que valor que a gente iniciou. A gente recomenda você começar com cerca de US$ 100 na Betfair, acho que é um valor que dá para começar. E o nosso depósito inicial na 188Bet foi de R$ 25, que é o bônus que a casa oferecia, mas a partir de hoje, a partir de ontem, na verdade, 1º de fevereiro de 2016, a 188 mudou o bônus dela e passou a ser R$ 100 de free bet. Então, o mesmo bônus do apostas online. Então, são as casas que a gente recomenda você começar, só que ao invés de botando dólar de R$ 4, você vai começar com US$ 100, 400, mais, ao invés dos 25, a gente começou mais 100, então R$ 500. Acho que é o ideal aí para você começar com esse método. E começar aí pela 188, depois vai para a pós online, vai subindo, não precisa de fazer o bônus de uma vez também. Nessas duas primeiras casas, isso aí tudo no post que a gente tem de como lucrar com o bônus das casas, no diário, a gente explica. Quando o bônus é uma free bet, você tem que fazer o bônus, apostar o valor inteiro. Então, se a free bet é de R$ 100, a aposta grátis, a sua primeira aposta vai ter que ser de R$ 100. Agora, quando é um bônus de primeiro depósito de porcentagem, como a Play Bonds como a Bet365, como o Betmotion, a Rivalo e a 12, aí você pode ir dosando as suas apostas de acordo com as escolhas dos jogos que você fizer. Então, quando uma responsabilidade é muito alta na Betfair, você não vai colocar uma stake muito alta na casa, porque se você perder na Betfair, você vai ficar em maus lençóis. Você tem que ter sempre isso em mente, você tem que sempre monitorando, pesar essas coisas. Ó, o rollover da casa, as odds, a sua responsabilidade, né? E a diferença nas cotações. Porque são esses quatro fatores aí que eu, principais, acho que eu não estou esquecendo nenhum, para você fazer essa passagem. Você tem que ter sempre isso em mente, porque se você ficar com uma responsabilidade muito alta, você perder, se você não cumpriu o rollover, você vai ter que ter em mente que você tem que depositar mais na Betfair. Um milagre não tem jeito. Então, aí se você pegou, por exemplo, eu vejo muita gente colocando aí odds às vezes de 1,20, 1,30, como se a odd não pudesse acontecer zebra. E a gente viu aí na nossa passagem que vai chegar uma hora que a gente vai errar, independente da cotação. Então, não assumam responsabilidades altas na Betfair, porque isso pode colocar em maus lençóis. Acho que esse é o fator principal. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta ali. Tem aqui do Alves Caio. E aí, Equinox? Tem uma aqui, Portugal. Que bacana. Pô, tô indo aí para Portugal, hein? Chego aí dia 15, sai daqui do Brasil dia 14, cheguei dia 15. Aproveitar e falar a programação, a minha agenda aí do tour, né? Tem que fazer Vou um dar uma passada encontro com por o aí. pessoal lá em Portugal. Pô, quero encontrar com muita gente, já tem alguns encontros marcados. Vou agitar muita coisa ainda. Quando ficar mais definido, eu nem planejei o roteiro, não, mas vou dar
vou colocar no Facebook, fazer uma postagem, ver se eu encontro essa galera que me recebe muito bem. O pessoal de Portugal manda muita mensagem para mim, é bem legal. Vou ver jogo da Champions League, vou ver jogo do Campeonato Português, vou ver jogo da Liga Europa lá com o Porto e Borussia. Estou empolgadíssimo, quero conhecer Portugal. Quem tiver dica aí, manda para mim. Mas depois a gente fala disso. Vamos lá ver o que o Caio Alves falou pra gente. Boa noite, Chiquinho Netuno. Em um dos vídeos, lembro de vocês falando só era possível fazer o método dos bônus apenas uma vez por causa da segurança das casas, que rastreiam IP e tudo mais. Porém, caso eu tenha, além do meu computador normal, um notebook com internet móvel, é possível refazer todo esse processo usando informações de outra pessoa. Cara, sempre tem alguém, né, que quer abusar, né, cara? Essa pergunta, falamos sobre isso hoje de detalhe, a gente estava conversando sobre isso. Pô, cara, não faz isso. As casas, teve uma época, agora que estão voltando, as casas basicamente elas cortaram todos os bônus para brasileiros. Em Portugal sofreu muito com isso. Tem muita casa, a grande maioria das casas que a gente faz a passagem do bônus, eles nem oferecem bônus para Portugal por causa dessa questão de multiple account, cara. Então, não abusa, velho. Esse método não é um método para você ficar rico com ele, não é um método para você fazer para sempre. Esse método, a gente começou com o site do mercado. E aí no site do mercado a gente tem toda a filosofia de formar traders, não formar caçadores de bônus, entendeu? Então nessa formação do mercado das apostas, o que a gente vai fazer? Primeiro, montar uma banca para as pessoas que não têm condição de começar com uma banca muito alta, até porque nem é preciso começar com uma banca muito alta, mas quer começar com uma banca mais legal, sem muito risco, entender que funciona a mecânica das casas, apostar no, fazer o lei lá na Betfair, ver a responsabilidade, você vai meio que se familiarizando com o site nesse sentido, mas esse método não é para você viver dele para sempre e sair criando conta na conta do seu pai, de sua mãe, de sua irmã, sua tia, galinha, papagaio, etc. Porque, por mais que seja uma internet móvel, certas casas conseguem rastrear isso sim, e pode acontecer de você ter todo o seu dinheiro confiscado. Além de não ser uma coisa legal, cara. Você está abusando. Vamos fazer a coisa direito, vamos aproveitar aí que as casas oferecem os bônus, a gente já está conseguindo passar eles para casa, não precisa fazer isso 10 vezes, porque eu não acho legal ter múltiplo account, é contra as regras da casa, por mais que seja de outro e-mail, de outro negócio. No fim das contas, é você que vai estar usando a conta de outra pessoa, e isso não é uma coisa que eu acho legal. Deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Essa questão dos bônus, tu falou muito bem, que ninguém vai conseguir viver desse método dos bônus. Tem gente que vende isso como curso, mas isso é uma mentira descarada, entendeu? Ninguém vai conseguir viver do método de bônus. O método de bônus ele serve única e exclusivamente para te dar um pontapé de início, para te dar um start, que a gente está fazendo agora. A gente vai conseguir 1K de banca. Pô, 1K de banca já é uma banca excelente para te começar, né, na vida do trade esportivo. Então, assim, ó, mais importante que esse 1K de banca é o ensinamento que o método te proporciona, entendeu? Porque tu vai aprender como é que funcionam as casas, o que é um back, o que é um lay, tu vai observar os jogos, tu vai ver como é que as odds se movimentam. Então esse aprendizado é tão importante quanto a banca que tu vai levantar. Então se o cara vai ficar perdendo tempo, abrindo conta do nome da mãe, da esposa, da namorada, etc., isso vai dar mais trabalho do que o cara realmente aprender a fazer o trade. Então, assim, ó, já fez, pô, essa casa eu já abri conta no passado e não vou abrir de novo, pô, pega uma outra casa e faz em outra casa, entendeu? Não fica. Isso aí é andar em ciclo e não sair do lugar, entendeu? Até porque o valor que você ganha com os bônus também não é um valor ultra mega alto. E é Exato. longe de ser o valor que você pode ganhar se você for um trader competente, né? Quando é que você vai evoluir, aumentar suas stakes, fazer igual o Netuno, que os stakes aí de US$ 5.000, pô, é um valor assombroso para as cotações, para a realidade da imensa maioria da população hoje. Então, você tem que buscar sempre evoluir, não ficar aproveitando de uma situação assim. Faz a sua banca e depois vai buscar se especializar como trader para você começar a fazer aí igual o Netuno, igual outros traders aí que apostam quantias muito altas e ganham muito por conta disso, por conta dessa evolução. Se eles tivessem ficado estagnados nesse método do bônus, ele estaria aí até hoje vendendo almoço basicamente para pagar a janta, entendeu? Então, vamos usar isso daí para a gente criar a nossa banca. A partir disso, a gente já está com outro projeto em mente para poder fazer mais construir, aumentar mais a banca ainda, né? A gente vai, assim que a gente encerrar isso, a gente vai lançar com outro, e depois isso de novo, até formar aí grandes traders no mercado brasileiro aí de trading esportivo. Mas Bom, já. outra pergunta Não, aqui. pera aí, deixa eu dar um complemento no que tu falou agora. Que nem tu disse que eu uso a banca de 5K. Isso, às vezes, isso aí é muito, muito estranho
para alguém, bah, vou querer fazer igual 5K, etc e tal. Quando eu comecei, eu usava stake de $1, cara. Entendeu? Eu fazia o Sim. esqueminha para apostar menos que os $4 ali. E foi assim que eu comecei. Foi devagarinho, 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 eu fui aumentando, entendeu? Não é uma coisa que eu cheguei lá, tipo, louco, olhei ali, depositei um monte de grana e comecei a Sim, fazer. Comecei devagarinho, como sim. tem que ser, entendeu? Com um pouquinho, com depósito de $50, e assim foi Sim, criando. Vamos dizer, só te 5 cortando anos que eu rapidinho. tô aqui, né? Não é uma coisa que eu comecei Sim. ontem, né? Eu uso stake bem baixa, cara. Às vezes eu fico até com vergonha de falar, mas é porque, por exemplo, nas minhas apostas, a minha formação é toda de Panther, eu uso muito mais dinheiro do que eu uso quando eu faço trading. Por quê? Porque eu não tô fazendo trading para dar dinheiro para ninguém, entendeu? Eu dou muito valor ao meu dinheiro. Eu podia fazer stake aí de 100, 200, $300 tranquilamente, mas eu uso stake bem mais baixo. Por quê? Porque eu ainda não aprendi muito de como operar na Betfair, então eu não quero dar dinheiro para ninguém, entendeu? Por mais que eu perca algumas oportunidades de lucrar mais, eu também poupo grande parte do meu dinheiro de não dar para Betfair fazendo uma coisa que ainda não aprendi a fazer direito, entendeu? Então, eu estou começando, eu uso como exemplo aí o Bill Gates, cara, que ele joga pôquer aí, quando ele entrou para começar a jogar pôquer, ele jogava 5, $10, cara, em vez de jogar milhões, e dinheiro para ele não falta, né? E o pessoal perguntou para ele, falou, por que você joga tão baixo? Ele falou, cara, eu não sei jogar pôquer, eu não tô aqui para dar dinheiro para ninguém, entendeu? E é o Bill Gates falando isso. Bem Bom, observado. Vamos para a tem próxima. uma pergunta aqui do MK Zalves. Fala aí, pessoal, estou há alguns meses trabalhando com 50 na Betfair e saco em médio 20 toda sexta-feira. Mas sempre que tento aumentar minha stake, acaba me perdendo e levando alguns reais. Resumindo, eu estou com dificuldade de trabalhar com stakes mais altas, mas com mais baixas consigo uma consistência legal. Alguma orientação especial? Ah, deixa eu dar uma resposta. Eu acho que essa questão de aumentar a stake, eu acho que ela é um passo importante, né, no desenvolvimento do trade. Eu acho que assim, a partir do momento, o que aconteceu comigo quando eu comecei a aumentar as stakes? Eu acho que até eu trabalhar com stake de $100, eu acho que foi tranquilo para mim. A partir do momento que eu subi de $100 de stake, eu me lembro que às vezes eu ficava muito ansioso no mercado. Eu botava stake, mas aquilo me deixava nervoso, logo, e eu já não conseguia daqui a pouco pensar, o meu emocional tomava conta do meu trade, entendeu? Então eu só fui subir depois que eu conseguia botar $200, 250 e operar da mesma forma que eu operava com 100. Enquanto não te tranquilo para aumentar teu stake, não aumenta o stake, entendeu? Segue ali embaixo, é um processo de amadurecimento do nosso emocional, cada um tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo nisso, não é porque o meu amigo ou fulano faz diferente que eu tenho que ir atrás dele, correr, e daqui a pouco eu tô lá com um monte de dinheiro no mercado, apavorado, suando frio, sem saber o que está acontecendo, entendeu? A cada ataque não dá, entendeu? Tem que ser com calma, com paciência, sem pressa, entendeu? Se tentar fazer as coisas com pressa, com correria, botar objetivos absurdos, quero ganhar 1000% todo mês, essas coisas que não existem, entendeu? Não vai acabar quebrando a banca. Então, assim, ó, é melhor trabalhar com stake menor e trabalhar com confiança, com tranquilidade, que estar com uma stake grande ali, dando dinheiro para o mercado, né? Bom, da minha parte, eu acho que muita gente erra na hora de subir stake. Primeiro que ela vê muitas apostas como uma questão financeira, então ela acaba sentindo mais adrenalina, mais emoção quando ela está apostando. Então ela acaba, às vezes, muitas vezes, perdendo a questão que é chave em qualquer aposta que for fazer, que é a questão do valor. Então, às vezes, por exemplo, ela ia fazer uma aposta que ela faz com uma stake menor do Moneyline, ela passa a pegar, por exemplo, um draw no bet para ter mais segurança, entendeu? E aí ela perde justamente a questão do valor que ela tinha na hora de fazer aquela aposta, e aí ela entra em mais variação, e aí essas variações, por exemplo, ela pega um jogo que ele teria um ganho grande, ele tem um ganho menor, e aí quando ele perde o ganho inteiro, né? Perde a stake inteira, e aí, ou seja, quando ele ganha, ele não ganha tanto igual ele ganharia com a stake que ele usava pequena. E quando ele perde mais. Então isso acaba abalando ele mais psicologicamente e isso influi no desempenho dele. A minha dica é você, na hora que você for fazer a subida das stakes, tentar tirar a pressão financeira dessas entradas, tentar analisar o jogo antes de colocar não como dinheiro, e sim como valor. Acho que esse é o ponto principal. Se você vê que aquela é uma boa aposta,
não altere a sua aposta por conta da questão financeira, entendeu? Muita gente fala, a odd de 1,3 é imperdível, odd de se pautar, eu tenho um vídeo falando sobre isso de gestão de banca. Você não pauta o valor das suas apostas pela cotação, você pauta pela sua confiança. Então, se você tem confiança naquela aposta, você tem que colocar o valor que você colocaria da sua stake inteira, independente se ela é de 10, 100 ou 1000. Você tem que colocar o valor pautado na sua confiança, não pela odd, porque eu vejo que muita gente se perde aí na hora de dosar isso daí. Perfeito, isso aí. O Washington falou ali, ó, quando o stake de 50, meu coração acelera. Estou operando com 20, perfeito. Bom, Sim, se pessoal, você não se sente confortável, não opera com o que você se sente confortável. O mais importante é você não ter medo de apostar. Se você vai deixar de fazer uma entrada, fica muito nervoso, perde time, não consegue analisar direito uma partida, fica com o coração acelerado, e você vai, com certeza, se prejudicar lá quando você estiver apostando. Então, trabalha da onde você estiver confortável. Em vez de você subir de 20 para 40, por exemplo, sobe de 20 para 25, 20, 25 para 30, depois 30 para 40, vai subindo gradualmente. Não precisa ser de uma vez, dar um passo aí, dobrar as stakes do dia para o outro. Vai dando passinho gradual. Isso aí, perfeito. A gente está fazendo essa transmissão hoje, porque no início, né, Thiago, antes de nós começar, a gente fez uma também, e a gente Sim. colocou que a gente ia fazer mais algumas transmissões no meio do caminho, né? Então a gente chegou na metade, então a gente está com essa transmissão para dar um retorno pro pessoal, depois que nós vamos botar no YouTube, Thiago, essa Sim. transmissão aqui. O Vamos que tu colocar essa acha? transmissão e eu também estou devendo aí 2 vídeos ensinando aí a fazer. Para quem não entende nada, muita gente é leiga mesmo, nunca entrou na Betfair, não sabe nem fazer, então eu vou fazer um videozinho na próxima entrada, ensinando como é que é o back na casa, fazendo lei lá na Betfair e também usando aí o OddsMonkey, como é que a gente faz para poder selecionar as cotações. Eu fiquei devendo isso daí, mas é porque eu estava escrevendo um e-book aí para que vai ser publicado muito em breve, então eu acabei atrasando, mas vai rolar ainda. Inclusive, vai ser inclusive material vai constar dentro do e-book para vocês aí. Isso aí. Chegando mais perguntas. Tá buzinando aqui na frente da minha casa, maluco. Vamos lá, segue o barco. MK Alves ali, eu trabalho com lucros de 3. Acho que o Thiago respondeu bem essa tua pergunta agora, né? A questão daqui a pouco não é de aumentar a stake, sim aumentar o valor da entrada, né? Penapolense, como vocês analisam suas apostas? Já pagaram serviço de algum tipster? Indico algum? Cara, eu não conheço nenhum, não indico nenhum tipster, cara. Não indico nenhum, cara. A gente não, a gente mesmo que analisa eu e o Thiago, entendeu? Pô, me indica aí, ué. Eu indico o Thiago, Eu indico o Netuno. na verdade, tu fez, qual foi a aposta que tu fez agora? A do Marítimo, né? A do Marítimo foi o Thiago que fez agora, ontem? Pô, a do Troyei antes A do também. Troyei antes também, então a gente está dividindo, a gente analisa aí os jogos, a gente consegue analisar junto, quando a gente consegue. Mas eu acho que tu pagar um serviço de um tipster Cara, assim, o tipster tem que ser muito bom, assim, ele tem um histórico absurdamente favorável, porque além de tu estar pagando para alguém, tu está deixando de aprender algo, né? Tu está recebendo ali um bolo pronto e não vai nunca aprender a fazer o bolo, né? Eu acho bastante delicado assim essa questão de tipster, né? Eu não estou dizendo nem que é ruim nem que é bom, mas pessoalmente falando eu não gosto. Da minha parte, eu já assinei alguns serviços de tipster, nunca tive lucro com nenhum, mas pode ser também, todo tipster passa por uma fase negativa, então pode ser que eu tenha dado azar também de pegar uma fase ruim do cara. Eu não concordo muito porque eu gosto de ver muita justificativa do que o cara tá raciocinando para aquele jogo, entendeu? Então isso me incomodava do cara mandar a pique seca sem um raciocínio, porque eu já falei diversas vezes, muitas vezes o cara escreve uma coisa e aí o que ele usa para poder fazer uma aposta é justamente o que eu uso para fazer uma aposta totalmente diferente do que ele faria, entendeu? Então eu gosto de ver o raciocínio dos apostadores e eu acho que essa questão muito também de assinar o serviço é muito das pessoas querendo tudo mastigado, tudo de uma maneira muito fácil, entendeu? Então, acho que quando as pessoas começarem a entender que, por mais que tenha sempre alguém que possa te ajudar, a união faz a força, tem grupo, etc., no fim das contas, é você que vai fazer as suas apostas, é você que tem que saber, ter o discernimento de saber se a aposta é boa ou ruim, saber a entrada, de pegar o time. É o que eu falei no artigo outro dia, não adianta eu ir na casa do Netuno e ver ele fazendo. Se eu ficava 3 horas e depois eu sair de lá, eu vou aprender todos os conceitos, mas aí vai chegar
na minha hora de fazer, para mim pode ser totalmente diferente. Eu não vou pegar o mesmo time dele. Ele acha que é um momento bom de sair. Eu vou falar, putz, mas eu não vou sair agora. Para mim é muito valor ficar aqui. Então o apostador ele tem que se formar como apostador, estudar bastante para ele decidir quais jogos são bons para ele poder apostar, entendeu? Essa questão de venda de chips eu não concordo. Até porque também o dinheiro que você estaria gastando por uma aposta, às vezes você vai dar para outro cara. Então o seu ROI para poder pagar o serviço e ainda lucrar com as apostas vai ter que ser muito maior. Então, tem tipsters bons, mas eu acho que não é necessário você gastar com isso daí, principalmente se você está começando. Você tem que investir na sua formação, pesquisar bastante na internet. Se você, em vez de pagar um tipo de deposita aí nas contas, pega mais bônus, e aí você vai deslanchando aí aproveita os materiais grátis da internet, tem muita pique grátis, tem muita gente com material bom aí, não é só do Quero Apostar, nem do mercado, tem muito site com pique grátis aí, com raciocínios interessantes, e aí, a partir desse raciocínio, lendo bastante, você vai conseguir discernir se a pique é boa ou ruim. A Melissa perguntou ali, Melissa Miyamoto, você usa o mesmo canal do YouTube? Não, a gente tem eu tenho o canal do Netuno Trader no YouTube, a gente tem o canal do Quero Apostar, Thiago, é esse? Sim, sim, é esse aí. Tem algum outro também? Não. Não, não. São esses Vamos dois, reunir esses né? dois. O Quero Sim. Apostar e o do Netuno Trader, procura lá no YouTube que tem conteúdo pra caramba aí nesses dois canais. Tô postando toda segunda. O dessa segunda só não saiu porque o editor tá focando na edição do livro, mas essa semana vai sair mais um vídeo aí lá no Quero Apostar. O Washington perguntou aqui como é que faz para receber a notificação das entradas. Pô, tá atrasado, hein, meu velho? Cara, só entrar no site do Mercado das Apostas, colocar o seu e-mail aqui, bem na home do site tem a opção. E a gente está publicando todas também lá no Facebook. Então, se você colocar lá para receber a nossa notificação no Facebook, colocar o seu e-mail de uma maneira ou outra, você vai receber aí as nossas entradas. E ele falou aqui também que tem um G27. G27? Ah, é o simulador de corrida aqui. É legal pra caralho. Boa, vamos bater uma corrida no Gran Turismo 6 aí, que eu tô ficando viciadinho nessa parada. Aquele ali é o site que eu botei aí no. Deixa eu botar o Face também do Mercado das Apostas, que a gente tá divulgando também bastante no Face, né? Tudo que a gente está Sim. fazendo. Todo mundo usa, né, cara? Então fica fácil de. Hoje em dia o Face não tem como tu deixar de usar, né? É que eu já peguei os bônus. Pô, acho que tu já pegou os bônus, acho que espero o próximo projeto nosso aí, que a gente vai Sim. fazer uma coisa bem bacana depois, dar uma continuidade, né? Acreditamos que o. No próximo eu vou dar minha cara a tapa aí, vou testar o método Netuno aí, Ah, eu vai vou ser fazer. bom. Vai ser foda, vai ser do caralho. Tu não vai errar o meu método, pelo amor de Deus, né, Não, Thiago? não, não, não. Esse eu quero Pode deixar. acompanhar, esse vai ser bacana. Então acho que era isso, né? Não sei, alguém tem mais alguma dúvida? Posta aí. 9 horas, tá na hora da novela, tem que ver a novela. Eu tenho que jantar, cara, tô o dia A gente inteiro não aqui. vai aqui querer fazer concorrência com a novela, né? Oh, mais alguém tem pergunta? Vou ficar aí mais 5 minutinhos. Quem tiver pergunta, senão a gente vai encerrar. Fica aí, eu vou me mutar um pouquinho, que eu tenho que dar uma ligação que o meu filho deu uma viajada, eu tô com saudade do guri, né? Não, eu vou ficar mais 5 minutinhos. Eu vou responder, vou ficar aqui até responder mais duas perguntas aí, ó. Gostaria de agradecer o Netuno, método de aumentar a banca para 1K, já testei. Só consigo ter consciência seguindo aquela planilha. É essa daí que eu vou seguir também. Eu vou fazer essa planilha aí do Netuno e vou mostrar na prática aí como que a gente consegue lucrar com esse método. E aí, tô terminando aqui já. Dá 2 minutinhos. O Leandro falou que avisou em cima. Leandro, não tem problema, a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, então você vai conseguir ver aí tudo que a gente falou aí nos últimos minutos. Não, não esquenta a cabeça não, que a gente está gravando a aula e você vai conseguir pegar aí tudo que a gente falou. É isso? Não tem mais perguntas? Tô dando uma olhada aqui nos jogos de tênis. Ah, tem aqui a última. Então, eu vou responder a última aqui do Mota Leno. Queria agradecer ao Netuno pelo método, junto com a planilha, de 1K, consegui sair do 100 para mais de 600. Sensacional, parabéns. Eu faço também de 365, apostando mais em fechamento do mercado, de gol.
umas 6 vezes. Alguma dica para esse método fora da Betfair? Ixi, espera aí que eu tenho que reler então. Cara, pelo que entendi aqui, não sei se é isso, mas você está usando o cash out da Bet365 para poder fechar suas apostas. Eu não gosto disso, porque quando essas casas de apostas elas fazem o cash out, elas estão cobrando o deal, que é aquela diferença que elas têm nas cotações, para poder pra basicamente ganhar independente do resultado. As casas também fazem isso, é a base de todas as casas de aposta. Então acaba que você paga esse deal 2 vezes. Então você está ganhando menos do que você deveria ter ganho se você for fazer esse método pela Bet365, esse método de cash out. Então, recomendo você fazer isso pela Betfair, que você vai ganhar mais. Se você ganhou aí 600, a Betfair provavelmente você teria ganhado no mínimo aí 700 ou mais, por conta dessa diferença das cotações. É uma ótima casa, mas encerrar a aposta é só na Betfair, galera. Não tem outra casa para encerrar a aposta, não. A outra casa você vai usar para fazer múltipla, vai usar para ganhar bônus, para poder fazer punter. Agora, encerrar a aposta é na Betfair por causa das cotações que são sempre melhores. Além do que, tem muitas vezes aí você não consegue encerrar sua aposta nas casas porque elas não oferecem, às vezes porque está em risco, ou então porque está próximo, muito perto de você perder, você não consegue salvar nada. Então, não usa esse método de cash out só na Betfair, não usa outras casas não, por causa dessa questão do deal, que eles cobram mais de uma vez. É isso daí. Valeu todo mundo que acompanhou. Estamos aqui com 42 pessoas online. É bem legal a gente conseguir twittar isso aí em 15 minutos, juntar uma galera. Gente que está ansioso por aprender e lucrar aí com o trade. Eu agradeço a todos vocês. O Netuno não está aqui, mas vou mandar um abraço para ele também, para ver o vídeo lá no YouTube. Então é isso aí, galera. Forte abraço para todo mundo. Boas apostas. E fiquem ligados que já está saindo o nosso primeiro e-book de trade que a gente vai lançar aí. Falar mais sobre ele em breve. E também, assim que a gente encerrar esse projeto, mais um projeto de trading. Esse aí especificamente sobre trading para você curtir, beleza, galera? É isso aí, forte abraço. Bom, Anderson, eu tava encerrando aqui, tô dando Eu vi, tchau. eu vi. Dá um tchau aí também, é isso aí. Então tá, galera, é isso aí, né? Um abraço a todos. Até mais. Falou. Joga lá no Facebook aí. Falou.